isso aí, mais uma vez quero desejar uma boa noite para você que chegou agora. Paz seja convosco, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. E o tema de hoje, o preço do pecado e as suas consequências. Vamos de Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Hebreus capítulo 10, 26 a 31, diz assim: Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aquele que rejeitam a lei de Moisés morrerem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai-vos, quanto maior castigo receberá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo que ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Até o 30, pastor? 31, né? Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os salvos perseveram na fé. Amém. Veja bem aí, né, que a pessoa morria com 2 ou 3 testemunhas se alguém pecasse. E principalmente aqueles que zombar do Filho de Deus, ou quer dizer, pisar no que Jesus Cristo ensinou, não aceitar, duro castigo maior será. Duro é para aquele que cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara, já serve de aviso para nós, e nós, como servos de Deus, temos que lembrar que com Deus ninguém brinca, tá? Ninguém brinca com Deus. Tudo que nós faz está escrito diante de Deus, diante de sua face, e todos nós vamos prestar conta um dia com Deus, por meio de Jesus Cristo, como fala ali, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós há de comparecer diante do tribunal de Cristo. Por isso deveremos estar atento. Irmão Alex. Sim, pastor Medeiros. Realmente, como diz a Escritura, né, que quando Deus criou o homem, a semelhança de sua imagem, né? Mas, ao passar do tempo, Adão e Eva pecou e trouxe toda a maldição, ou seja, trouxe a morte para todos. E aí nós vamos estudar e necessitamos, todos nós necessitamos da graça de Deus. Com certeza. O que é graça? Graça é algo que nós não merecia, por causa de muitos pecados e também a consequência do pecado de Adão. Então, se eu e você, ouvinte, quer alcançar a vida eterna, somente por meio de Jesus Cristo. É o único que pode realmente nos ajudar a ser perdoado por meio de sua morte ali no Calvário. O único sacrifício que foi oferecido por Deus, oferecendo ali o seu Filho como cordeiro, foi imolado em nosso lugar. E o seu sangue expandido no sangue, fomos purificados de nossos pecados, se assim aceitar o seu Filho como Salvador de nossas vidas e o seguir guardando os mandamentos de Deus. Não basta só aceitar Jesus, temos que guardar os mandamentos de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Veja bem, não é só aceitar Jesus. Hoje a maioria das pessoas são confusas porque
lê a Bíblia, mas não enxerga o conteúdo dela acerca do julgamento final, acerca que não basta só aceitar Jesus Cristo, não basta só querer as bênçãos, tem os mandamentos para cumprir. E eu às vezes fico olhando a situação de pessoas que diz conhecer a palavra de Deus, mas totalmente distorcida, não aceita os mandamentos de Deus, como está escrito em Êxodo capítulo 20, de 1 ali a 17. Primeiro passo, a religião que não ensina os mandamentos que foi dado por Deus ali no Monte Sinai, e ensina de outra forma, distorcida, não são de Deus, não adianta, não é de Deus. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo, mas temos que obedecer os mandamentos de Deus e seguir o ensinamento de Jesus Cristo. Não adianta você só aceitar Jesus, mas não aceita os seus ensinamentos, não aceita o que ele ensinou. Aceitar a Jesus Cristo é aceitar os seus ensinamentos, e a maioria não quer seguir os seus ensinamentos. Então vamos lá. Irmão Alex, tem alguma pergunta sobre esse assunto? Sim, pastor Medeiros, com certeza. Pastor, qual a punição para os que desobedecem a Deus, pastor Medeiros? Pronto. Qual a punição, né? Nós sabemos que não terão direito de comer da árvore da vida, irmão Alex. Há pessoas que voltam para trás, né? Pessoas que desobedecem a Deus. E nós vamos ver pela Escritura Sagrada. Vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 22 a 24. Muito bem, Gênesis capítulo 3, 22 a 24, diz assim: Então declarou Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Verso 24: Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden e estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, veja bem, quando Adão e Eva viviam no jardim, antes de pecar, eles tinham direito de comer de todos os frutos do jardim. Ele não tinha comido ainda do fruto da árvore da vida, porque não tinha necessidade dele ter comido, né? Ele já tinha o direito de viver. Então o que acontece? Ele poderia comer um dia, talvez sim, né? Se ele, caso envelhecesse, mas ele já não tinha pecado para envelhecer, não tinha cometido nenhum erro de morte. Então, quando ele pecou, o que foi que aconteceu? Deus viu que eles era conhecedor, como ele, do bem e do mal. Ele diz: vejo que o homem é como de nós, conhece o bem e o mal. Para que ele não lance mão da árvore da vida e coma e viva para sempre, vou lançar fora. Por quê? O homem ia viver no pecado para sempre, se Deus tivesse permitido ele ficar. Mas Deus não permitiu, porque ele ia comer da árvore da vida, porque ele já tinha conhecimento. E para ele não morrer, ele ia comer. Então, Deus não disse que ele morreria, mas ele já era conhecedor que a árvore da vida dava vida, e ele ia comer, ia ter vida eternamente no pecado. Já pensou? Então Deus expulsou para que ele não comesse e colocou, né, querubins para que vigiasse o jardim, fora do jardim, e também uma espada flamejante para que ninguém entrasse. Então, se Adão tentasse entrar para querer comer do fruto da vida, ele morreria.
e Eva também morreria instantaneamente. Seria morto, se não fosse morto pelos querubins, seria morto pela espada que realmente andava de um lado ao outro. E também ninguém mais poderia, a partir dali que fosse nascendo os filhos de Adão, eles não poderiam entrar, quem entrasse morreria. O jardim passou a viver ali, o jardim ficou até o dilúvio, né? Após o dilúvio foi coberto ali pelo dilúvio e não foi mais visto. Então Deus o preservou, reservou e não foi visto mais pelo homem. Deus tem uma promessa para isso e vamos ver. Amém. Deus tem a promessa para um dia o homem comer da árvore da vida. Vamos lá, irmão Alex, Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Amém. Diz assim: porquanto declaro a todos que ouvem a palavra da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, da árvore da vida. Então, a pessoa, um dia, a pessoa vai ter direito de comer. Voltando um pouco atrás, o versículo 1 em diante, veja lá, irmão Alex. Capítulo 22. Capítulo 22. Voltando. Dois e 3. Amém. Diz assim: e nunca mais haverá, 2 e 3, e que passa no meio da rua principal da cidade, de uma outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor os servirão. Amém. Então, existe aí uma promessa no futuro para quem vencer, mas está escrito que não devemos acrescentar nada, deveremos passar tudo o que está escrito. Louvado seja Deus, como nós lemos em Apocalipse 22, 18 e 19. Aí daquele que acrescentar a palavra de Deus, ou diminuir. Gálatas 5, versículo 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza de libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Já está bem claro, está avisado, né? Bem, Está bem definido, né, irmão? não estamos acrescentando nada, né, pastor Medeiros? Não. É o que está aqui, né? Somente está escrito. Se alguém vive dessa forma aí, como foi falado, como foi lido, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, Paulo já diverge o homem ou a mulher que vive nessas práticas, né, de idolatria, feitiçaria, inimizade, a pessoa que vive porfiando, arrumando intriga, a pessoa que vive na prostituição, em bebedice, não herdarão o reino de Deus. Até a pessoa que é ciumenta, né, que tem ciúme do marido, o marido tem ciúme da esposa, muitos tiram até tira a vida da pessoa, dizer, porque a pessoa não suporta mais, de tanta cobrança, de tanto ciúme, acaba deixando, e a pessoa não quer deixar a pessoa viva, acaba tirando a vida daquela pessoa por achar ser o dono dela. Então essas pessoas não herdam o reino de Deus.
É necessário que a pessoa se arrependa, quem vive nessas práticas, e aceite a Jesus como Salvador. Louvado seja Deus. E vamos que vamos, irmão Alex, ainda tem versículo bíblico, 1 Coríntios 9:10. Diz assim: certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa. É evidente que em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Amém. Isaías 1:20-28. Contudo, se recusardes a fordes maldosos e rebeldes, seres todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda a sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguardo. Seus líderes, até o 28, né? Seus líderes se rebelaram, mancomunamente como ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos de órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Por isso mesmo, o soberano, Senhor dos exércitos, forte de Israel, proclama: ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isto se der, então sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade e com justiça os que se arrependem. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados, pecadores, estes serão exterminados, e os que desprezam o Senhor perseverarão. Então, já foi dado o recado aí, né? Deus estava repugnando a forma que Israel estava vivendo. Maldade sobre maldade, corrupção, não havia mais quem fizesse o bem, mas aqueles que obedecessem a Deus seriam salvos, mas os rebeldes pecadores serão destruídos. Para limpar da cidade do Senhor e colocar pessoas que vivem fazendo bem. Essa é a promessa de Deus para o futuro. Amém, irmãos? E Israel, de vez em quando, foi punido, já foram punidos várias vezes por causa dos seus pecados. E como é que está nosso Brasil hoje? Como é que está a nossa sociedade, que diz ser sociedade, mas é maldade sobre maldade. Não existe realmente justiça. É injustiça por cima de justiça, corrupção por cima de corrupção. Vai chegar um dia que Deus vai enviar Jesus Cristo para limpar o mundo completo, nosso Brasil, todas as cidades onde tiver gente, onde tiver povo, assim como houve no tempo do dilúvio, Deus vai novamente limpar essa terra. Amém. Vai tirar todos os pecadores da terra, como diz o Salmo Salmo capítulo 1, né, que Deus vai destruir todos os pecadores da terra.
diz que a pessoa não ficará impune. Também, Salmo 101, irmão Alex, ali os últimos versículos, diz que manhã após manhã Deus limpará a terra. Então vamos lá. Vamos ver, irmão Alex, vamos passar para a segunda pergunta. Amém. Qual é a segunda pergunta, irmão Alex? Pastor Medeiros, o que acontece com quem aceita Jesus Cristo como Salvador e volta a viver a prática do pecado? Pergunta bem interessante, pastor Medeiros. Quem aceita a Jesus Cristo e volta à prática do pecado. Muitas das pessoas às vezes vai bem, né, servindo a Deus, passa um tempão e às vezes cai nos erros, e muitos conseguem voltar, mas muitos não conseguem mais voltar. Por quê? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Por que que muitos não conseguem voltar? Mateus 12, versículo 43 a 45. 43 a 45 diz assim: quando um espírito imundo sai de uma pessoa e passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má, a mãe dos irmãos. Aqui já é outro tema. Amém, meus queridos, amém, meus amados ouvintes. Veja bem o que Jesus disse. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, que ele possui o espírito imundo na vida dele, que leva a pessoa à prática do pecado, a pessoa que vive na prostituição, a pessoa que vive na bebedice, nos vícios das drogas, pessoa que vive furtando, tirando a vida do próximo, adulterando. Então essas pessoas todas são induzidas pelos espíritos imundos. Porque o Espírito de Deus não faz isso. O Espírito de Deus é santo. O Espírito de Deus não compartilha com o pecado. Então, a maioria das pessoas diz: eu tenho o Espírito de Deus. Como é bom sentir o Espírito de Deus na nossa vida. É muito maravilhoso. E a gente percebe que pessoas que vivem na idolatria, elas dizem isso. De vez em quando eu vejo, né, já vi, essa semana mesmo eu vi as pessoas, ouvi as pessoas conversando, pessoas que vivem na idolatria, né, que vivem na prática do erro, dizendo que sente o Espírito de Deus. Como é bom sentir o Espírito de Deus, como é bom. O Espírito de Deus não compactua, não compartilha com o pecado, não vive com as pessoas que desobedecem a Deus. Então, veja o que acontece. Jesus disse que a pessoa que aceita Jesus Cristo e volta para trás, que volta à prática do pecado, quando a pessoa aceita a fé, os espíritos imundos saem. Se a pessoa tiver espírito imundo na vida, ele sai. Mas ele fica voltando, de vez em quando ele vem olhar se a pessoa vive pecando, se a pessoa está na prática do pecado. E quando a pessoa está na prática do pecado, ele está desprotegido, ele está sem a proteção de Deus. Quando ele fala de casa, ele está falando do corpo humano, que o corpo da pessoa espiritualmente está morto, está vazio. Ele vive, mas não é o Espírito de Deus que está nele. Então, quando a pessoa vive na prática do pecado, o Espírito de Deus que havia nele sai. Então dá lugar para os espíritos imundos. Então o espírito imundo que saiu, ele vai olhar de vez em quando. Então se ele vai e vê a pessoa na prática do pecado, o que é que ele faz? Opa, aquela casa está desprotegida, vamos lá. E aí aqueles outros espíritos, ou anjo decaído que estavam nas trevas, ele, olha, tem uma casa ali desocupada, vamos lá.
Então aquela pessoa, ele traz mais 7 espíritos pior, né, do que ele, daquele que aqui estava nele. E o estado daquele homem se torna pior, por isso que muitos não conseguem voltar. Muitos tiram a própria vida, que a depressão é tão alta, tão grande, o desespero, né, que a gente vê a pessoa depressiva, que tem o espírito de morte, tem muitos que tem o espírito de morte. Qual é o espírito de morte? Aquele que deseja se morrer, tirar a própria vida. Esse é o espírito de morte. Que a pessoa não tem prazer de continuar vivendo. Ele acha que a única solução é tirar a vida. Então esse é o espírito de morte. Então aquele espírito que está naquela vida traz mais 7 pior do que ele. Então é necessário que a pessoa reconheça que não é o Espírito de Deus que está naquela vida. Carece de oração, carece de arrependimento, carece de deixar-se prática do erro para poder alcançar a vida eterna. Irmão Alex, tem mais versículo bíblico? Com certeza, pastor. Então tem aqui, Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. Amém. Diz assim: Quando estava andando por um caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, o outro homem fez um convite: Segue-me. E ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus: Deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Então, devemos aceitar Jesus e seguir, né? Quem aceita Jesus deve seguir até o final. Se voltar para trás, não é digno do reino de Deus. Amém. E Jesus disse: olha, quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Por isso que muitas pessoas até crê, mas não quer seguir porque não quer deixar suas práticas, não quer deixar seus costumes, não quer deixar aquilo que atrai ele, que é o mundo. E esses não servem para servir a Deus e nem a Jesus. Hebreus 6, 1 a 6. Sendo assim, considerando conhecidos ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus. Da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso, o grave perigo de rejeitar a fé. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentando o dom celestial e se tornando participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas apostataram da fé. Sim, é possível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si, mesmo estando crucificados outra vez, o Filho de Deus, e zombando publicamente dele. Então é impossível, né? Pessoa que vive na prática do pecado, uma vez iluminado, né? Jesus disse ali, o escritor dos Hebreus diz que uma vez iluminado, a pessoa voltar para trás
é como se tivesse... Crucificando mais uma vez. Né? E ainda humilhando, né? Corretamente. Então é como se estivesse crucificando a Jesus Cristo outra vez. Por isso que diz que é impossível a pessoa voltar. É a pessoa voltar, é impossível. A pessoa que volta e fica na prática do pecado. É impossível ele voltar. Porque uma vez iluminado, né, que a pessoa recebe a luz de Deus na vida, que é Cristo Jesus, a pessoa passa a ter a luz do Senhor. Passa a ser iluminado, passa a ser a vida de luz. E a pessoa que volta para trás, ele volta para as trevas. Então ele passa a não ter mais luz. E por isso que é impossível a pessoa que vive na prática do pecado voltar. Vamos lá, irmão Alex. Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta mais sacrifício, né? Quer dizer que a pessoa que vive na prática do pecado, prática aquele que vive deliberadamente, como diz, vive na liberdade do pecado, deixou a prática da justiça e passou à prática do erro. Ele diz que é difícil haver ou restar sacrifício por ele. Veja outra coisa, Hebreus 12, versículo 16 e 17. Amém. Diz assim: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quanto mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. A diferença entre Sinai e Sião. Amém. Veja bem aí o que aconteceu, né? Que não haja, né, um coração como o que foi de Esaú. Nenhum de vós. Porque pelo um prato de comida ou hortaliça vendeu a sua bênção. E quando ele tentou voltar novamente, não teve mais lugar de arrependimento. Por isso, diz, não haja em vocês, nenhum de vós, como houve em Esaú. Porque mesmo depois de arrependido, buscado a bênção, não encontrou mais lugar de arrependimento. Então, é muito difícil, né? Vamos lá, 2 carta de Pedro 2, 20 a 22. Veja aí. Amém. Diz assim: sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Até o 22. Desta maneira confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão que volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então a pessoa voltou a se sujar de novo, né? É impossível que volte a Deus, porque o pecado ele atrai demais a pessoa, segura, prende como corrente, deixa a pessoa presa, aprisionado. Então ele até deseja sair. Você vê que muitas pessoas que vivem na droga, ele chora, ele deseja sair, mas não tem força. É necessário, irmão, você buscar de Deus de todo o coração. E isso requer fé, requer força, requer repugnar tudo aquilo que não presta para adquirir uma nova vida. Jesus já fez o sacrifício, ele já deu a sua vida. Foi algo muito grandioso que Deus fez por meio de Jesus Cristo a nós todos.
Veja aí, 2 Timóteo 2, 25 e 26. Amém. Deveis saber corrigir com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe concederá o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que desta maneira retornem ao bom senso e se livrem das armadilhas do diabo, que os capturou a fim de afligirem conforme a sua vontade. Então, o diabo aflige a vida da pessoa, de bem claro, conforme a vontade dele. Então, a pessoa que cai em erro, conselho de Paulo, que aconselha essa pessoa Com que mansidão, né? é com mansidão para que haja arrependimento nele. Às vezes chegar logo apontando o dedo, né, pastor Medeiros? Ah, tu tá errado, tu não vai mais ser... O pessoal é osso, viu? Não tem mais jeito para essa vida, né? Só que tem que ser manso para advertir, para aconselhar, para ver se encontra lugar de arrependimento, porque essa pessoa está preso, retido pelas correntes do diabo. E o diabo judia com essa pessoa. Essa pessoa passa a ser escravo do inimigo e o inimigo faz o que bem quer dele. Então, quer servir a Deus, quer ser livre, esforça-te. Esforça e Deus te ajuda. Quer sair do buraco onde você está? Pede a Deus, pede para Ele tirar você. Em nome de Jesus você vai conseguir. Mas para isso é necessário que haja fé em você. Não deixe que a sua fé venha morrer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá, irmão Alex, vamos passar para o nosso quarto ponto. Amém. Vamos lá, pastor Medeiros. Deixa eu só abrir aqui para mim. Existe pecado e pecadinho. Pronto, muito bem, pastor Medeiros. Uma pergunta bem básica aqui, pastor Medeiros, é o seguinte: existe o pecado e o pecadinho, pastor Medeiros? Muita gente acha que existe, né? O pecadinho aqui, o pecado, né? Não, meu pecado não... Eu pequei só assim, pastor. Meu pecado não me condena, não. Deus é misericordioso. Só não condena se nós não se arrepender, seja ele pequeno ou grande. Tudo é pecado. Vamos lá? Vamos ver. O que diz a palavra do Senhor? Tiago 2, 10 e 11. Tiago 2, 10 e 11 diz assim: porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas em suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém cometes um assassinato, te tornas da mesma forma transgressor da lei. Então a lei está bem clara, né? O Tiago disse bem claro. Quem disse, né? Quem observa toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos, porque aquele que disse, não matarás, não adulterarás, mas se tu não adulterou, matou, torna-se culpado de todo, como há de ser julgado como transgressor da lei. Amém? Isso é a palavra de Deus. Vamos lá, irmão Alex, o tempo está correndo. Sim, pastor Medeiros. Romanos 11, 12. Diz assim: contudo, se a transgressão deles constituiu-se em riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Então, Israel pecou, Deus deu oportunidade para nós, gentil, mas eles vão continuar sempre no pecado, sempre sem chance de salvação? Não, porque Deus vai abrir a porta novamente para eles. Enquanto a porta da graça estiver aberta, o versículo 25, 26 diz que Deus vai abrir a porta da graça mais uma vez e eles serão salvos. Então nós fomos dada a oportunidade para nós, gentil, vocês brasileiros, nós brasileiros, nós que não somos judeus, fomos dada a oportunidade para nós ser salvos por meio de Jesus Cristo.
mas deve haver um arrependimento. Amém? Vamos lá, Levítico 19:35. Levítico 19:35. Opa, 19:35, muito bem, está aqui. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer peso ou capacidade. Não deve haver duas medidas, né? 2 pesos, 2 medidas, porque se haver injustiça, não tem como, né? Tudo é pecado. A pessoa pesa, vai pesar algo, alguém tira 100 gramas, né? Tira 50 gramas. Ele acha que tá ganhando, não. Está cometendo injustiça, tá certo? Está cometendo injustiça. Por isso não deve haver 2 pesos, 2 medidas. Vamos lá. Deuteronômio 10:17. Diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Veja bem, Deus é justo, é perfeito. Ele não aceita, né? Ele não aceita injustiça, ele não aceita suborno. Né, vamos lá, Deuteronômio 25:13-16. Deuteronômio 25:13-16. Diz assim: Não terás em tua bolsa 2 tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa 2 tipos de medida, uma grande, outra pequena. Terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que teus dias se prolonguem felizes sobre o solo do Senhor, teu Deus. 16. Porque o Eterno, o teu Deus, abomina a todos os que praticam tais injustiça, a todos quanto negociam desonestamente. Amém, irmãos? Amém, ouvinte? Então não há, né? Deus não faz acepção de pessoas. Não existe pecado e pecadinho. Tudo é pecado, tá? Deus não faz acepção de ninguém. Então temos que ter cuidado com isso. Pequei pouquinho, mas se não se arrependeu é pecado, tá? Arrependimento é não viver na prática, é não praticar mais. Irmão Alex. Muito bem, pastor Medeiros. Tem outra pergunta, irmão Alex? Tem sim, pastor Medeiros. Essa aqui é mais... Acho que é uma pergunta que a maioria das pessoas querem saber, pastor Medeiros. Deus perdoa todos os nossos pecados, pastor? Deus perdoa todos os nossos pecados. Vamos lá, vamos ver se é todos os pecados, né? Deuteronômio 30:8-10. Diz assim: Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te tornará próspero em todo o trabalho da tua mão, os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos e as abundantes colheitas da tua terra. O Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel, assim como se comprazia com a felicidade de teus pais na antiguidade. Se obedecerás à voz do Senhor teu Deus, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos, decretos escritos neste livro da lei, todo caso te convertas dos teus maus caminhos e voltes para o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma. Quer dizer, se converter de todo o coração, de toda a alma, será perdoado, né?
acaso ter cometido pecados. Vamos ver, irmão Alex, ainda, é Isaías capítulo 1, 18. Muito bem. Isaías 1, 18 diz assim, pastor Medeiros. Então sim, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como lã. Glórias a Deus. É bem claro, né? Ainda que nossos pecados sejam vermelho, né, como carmesim, se tornarão branco como a lã, se houver arrependimento. Então, sim, se houver um arrependimento, vamos lá, irmão Alex, agora vamos ver em Atos, capítulo 3, versículo 19, último desta noite. Amém. Diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Glórias a Deus. É necessário que haja um arrependimento, né, irmão Alex? Com certeza, pastor. Para que seja né, cancelado os nossos pecados. Então, fica aí uma dica para você. Medite nessas palavras, tá? Deus é misericordioso, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Se houver um arrependimento em todo o coração, seja de qualquer pecado, a não ser que seja blasfêmia contra o Espírito Santo, isso aí não tem perdão. Você vê que vários textos nós passamos que muitos procuraram arrependimento e não encontrou, como Esaú e outros mais. Deus abençoe sua vida. Também veja, Saul também não alcançou perdão porque ele blasfemou contra Deus, foi muito rebelde. Então, se a pessoa que vive na prática do pecado, não há como ser perdoado. É necessário que buscamos a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz seja convosco. Amém.